Boa tarde, bem-vindos à comemoração digital do Dia Mundial da Língua Portuguesa, promovida pela Direção Regional das Comunidades no âmbito da Vice-Presidência do Governo dos Açores. Há 2 anos apenas, em 2019, a Unesco proclamou este dia 5 de maio como sendo o Dia Mundial da Língua Portuguesa. O português tornou-se desta forma o primeiro idioma do mundo a ter uma data oficialmente reconhecida pela Organização das Nações Unidas. O português é a 9ª língua mais falada do mundo, por mais de 260 milhões de pessoas, na Europa, na América, na África e na Ásia. É a língua oficial de 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, além da região administrativa de Macau. A língua portuguesa identifica os nossos emigrantes e integra os nossos imigrantes. Por isso, comemoramos o seu Dia Mundial com essa dupla perspectiva. Na primeira parte desta sessão, conheceremos os testemunhos de 2 cidadãos estrangeiros a residir nas ilhas de São Miguel e Terceira, que frequentaram os cursos de português para falantes de outras línguas, promovidos anualmente pelo Governo dos Açores, para desta forma evidenciarmos o impacto desta iniciativa na integração social e profissional dos imigrantes. Estarão connosco a cidadã argentina Jimena Jacobacci, que frequentou o curso organizado pelo Gabinete de Apoio a Migrantes da CRESA Açor, em Ponta Delgada, e também o cidadão russo Grigory Ilchenko, que aprendeu a língua portuguesa no curso ministrado pela AIPA, Associação dos Imigrantes nos Açores, em Angra do Heroísmo. A segunda parte da nossa sessão abordará então a língua portuguesa, mas na perspectiva da sua preservação junto dos descendentes dos imigrantes açorianos já nascidos na América do Norte. Serão nossos convidados o presidente da Associação de Professores de Português dos Estados Unidos da América, Luís Gonçalves, da Universidade de Princeton, e a presidente da Associação de Professores de Português do Canadá, Anabela Rato, da Universidade de Toronto. Aos 4, queremos agradecer a disponibilidade para comemorarem connosco este Dia Mundial da Língua Portuguesa e dar as boas-vindas a cada um a esta nossa sessão virtual à escala também ela mundial. Gostaria de vos apresentar em primeiro lugar Jimena Jacobacci, a nossa primeira convidada. Boa tarde, bem-vinda. Nasceu na Argentina, descende de italianos, vive na Ilha de São Miguel, creio que há cerca de 3 anos e meio. Frequentou o curso de português para falantes de outras línguas da CRESA Açor. Mas como é que tudo isso começou? Qual é a sua pré-história relativamente à sua relação com os Açores? Por que é que quis vir viver para aqui? Sinceramente, a razão, eu, antes de vir aos Açores, sabia pouco e nada, mas foi porque conheci o meu atual marido, açoriano. Então, açoriano? Sim. E então eu conhecia ele no México, nas férias, uma coisa muito mais de um filme. Sim, foi mesmo assim. E então foi por isso que, pronto, depois cada qual foi a conhecer o país de cada um e decidimos começar a viver juntos aqui na ilha. E, entretanto, eu vim primeiro 2 meses como para ver se podia fazer uma adaptação, que o que ia acontecer, e depois voltei para a Argentina, e depois já voltei definitivamente para aqui. E qual foi a sua primeira impressão? Quando chegou aos Açores, como sendo o seu provável destino definitivo de residência, o que é que sentiu? A minha primeira impressão foi um sítio completamente
organizado e calmo. Foi a primeira impressão que eu tive. Foi uma boa impressão. Eu gostei... Não tinha qualquer relação prévia com os Açores, mas já conhecia, naturalmente, tanto quanto possível, a língua portuguesa antes de chegar aqui, ou não? Sobretudo o brasileiro, que é o que fica, o Brasil que fica limite com a Argentina. Mas não sabia falar. Agora fala muito bem português, como aliás já tivemos a oportunidade de perceber. Obrigada. Participou no seu curso de português para falantes de outras línguas, da CRES Açor, aqui em Ponta Delgada, logo quando chegou, há cerca de 3 anos e meio? Não, porque quando eu cheguei já tinha começado, e eu primeiro fiz na universidade, depois fiz no CRES Açor, e depois continuei durante, praticamente desde que cheguei, é que eu continuo a estudar português até o fim do ano passado, que eu fiz o exame de C1 na universidade. Eu já tenho C1 da universidade, assim que... Muito bem. Sim, o que significa que, agora, graças à sua persistência, conseguiu dominar cada vez mais a língua portuguesa, não se ficando apenas, presumo, pela aprendizagem oficial, mas procurando por iniciativa própria a desenvolver o conhecimento da língua. Por acaso continuei com o mesmo professor da CRES Açor. Ele foi, que depois de ter aulas diretamente com um grupo pequeno que queríamos continuar a aprender, e sobretudo eu realmente eu não queria saber falar para que as pessoas percebam, ou eu realmente queria poder escrever corretamente, falar com o sotaque e com muitas coisas que ainda não consigo, mas eu queria realmente ter uma conexão verdadeira, que as pessoas saibam que podem falar tranquilamente comigo, que eu vou perceber o que estão a dizer. Qual foi a maior dificuldade que teve naquele impacto inicial com a aprendizagem da língua portuguesa? Ouvir. E, sobretudo, o sotaque açoriano. Pois ainda tem mais esta. É que não lhe basta saber falar português, tem que compreender o açoriano. No seu caso, o micaelense, porque está em São Miguel. Há momentos que até agora ainda há coisas que não consigo. Mas também convenhamos que para uma argentina, que naturalmente fala espanhol, aprender o português deve ser muito mais fácil do que para um russo. Obviamente, sobretudo a parte escrita é muito similar. A parte em que complica um bocado mais é a oral. E depois também a oral e as formas corretas de escrever. Essa sobretudo. Até que o português é uma língua muito difícil do ponto de vista gramatical, não é? Muito mais do que outras, como perceberemos mais à frente, junto de 2 professores que nos acompanham nesta altura já. Mas eu dizia há pouco, certamente, que para um russo aprender português é muito mais difícil do que para quero saber como eles fizeram. Uma argentina. Vamos tentar perceber isso com o Grigori Ilchenko. Viva, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Eu acho notável, no caso da Jimena, conseguir dominar assim a língua portuguesa com essa facilidade, mas acho absolutamente fascinante o Grigori, que vem de um país tão diferente, de uma língua tão diversa, conseguir falar dessa forma já o português, como aliás vamos perceber. Nasceu na Rússia, vive na Ilha Terceira, creio que apenas há cerca de 2 anos, desde 2019, aprendeu a língua portuguesa no curso ministrado pela AIPA, em Angra do Heroísmo. No seu caso, deve ter sido uma dificuldade muito maior. Talvez sim, ou talvez não. É que eu tenho muita ligação com os Açores, com a Ilha Terceira, em particular. A minha história começou-se há 20 anos atrás, quando os meus pais mudaram
mudaram-se para a Ilha Terceira para viver e trabalhar. Eu fui menor, eu tinha por volta de 15 anos de idade, eu acabei o nono ano da escola secundária fora, na Rússia, e fui ter com os pais de vez em quando. Eu não consigo dizer que eu domino o português perfeitamente, mas eu tenho a certeza que é uma questão de gosto. Eu gostei da língua portuguesa, pois eu tinha alguns conhecimentos numas línguas semelhantes, em espanhol, aquilo que os senhores estiveram a falar há pouco. Também aprendeu espanhol? Quando eu era miúdo, por 8, 9 anos, era interessante. Foi talvez através do espanhol que chegou ao português, facilitou? Talvez sim, e do outro lado não. Ou seja, hoje em dia eu compreendo espanhol, mas não consigo fazer nenhuma frase completa em espanhol. O português substituiu todo o meu vocabulário espanhol de raiz. Muito bem, portanto agora só se sente à vontade no português e no russo, naturalmente. Mas quanto tempo útil é que tem de vivência portuguesa? Creio que sempre nos Açores, sempre na Ilha Terceira. Contando esses dois momentos distintos da sua vida, isso o que é que lhe dá? 5 anos de vivência na Terceira? Só na Terceira, por volta de 7, 8 anos só na Terceira. Depois eu mudei para Lisboa. Na Terceira eu aprendi terceiriense. Depois mudei para Lisboa, tinha que aprender... tinha que ensinar-me da maneira que fala e comecei a apanhar aquele jogo das expressões, aquele jogo das palavras regionais. Tal como as depois, diferenças, sim. Há muitas diferenças. E há diferenças radicais, porque era interessante. Eu percebia cada uma palavra e percebia tudo o que as pessoas dizem, mas não entendia bem o sentido, porque é mesmo assim. Ou seja, eu tinha uma noção que, sim, eu estou naquele caminho direto. Ou seja, eu recebi aquele raciocínio, mas a maneira de usar as expressões em Lisboa, na Terceira, no São Miguel, nas Torres Vedras, no Porto, Santa Maria da Feira, é completamente diferente. Mas então, foi progressivo. Primeiro conseguiu compreender, depois conseguiu falar e finalmente conseguiu escrever. Foi assim? Exatamente. Mas qual foi a dificuldade maior que sentiu no início? O início era para aprender português, a ouvir falar português. Sim, o início era pesado, era um pesadelo. Por volta de 6, 8 meses eu estive num cinema dos sons. A única vantagem que há, eu sou músico de profissão e tenho ouvido musical bastante treinado, acho eu. E isso que me serviu nesse sentido. Eu comecei a construir. Faz da música a sua profissão? Dedica-se inteiramente a essa atividade aí na Ilha Terceira? Sim, antes da pandemia, pelo menos, sim. Sou executante. Agora é um músico confinado? Mais ou menos, sim. Infelizmente. Também temos que evoluir. Eu acho que isso é um bom pontapé, como eu costumo dizer. É um bom sinal para o empenho. Sentiu com certeza que quanto mais dominava a língua portuguesa, mais facilmente se integrava na sociedade portuguesa, naturalmente. Sentiu isso? Ou seja, na medida em que foi aprendendo e dominando o português, conseguiu, do ponto de vista pessoal, profissional, social, sentir-se cada vez mais à vontade, neste caso aí na Ilha Terceira, como em Portugal em geral, não foi? No sentido profissional, sim, porque eu tinha que acompanhar os artistas portugueses, muitas vezes, dos vários estilos, tal como a música popular, música pop e até hip-hop, onde que os artistas brincam com a língua e usam tal como as formas modernas, em que se fala, toda a gente que se fala, tal como as formas arcaicas
que foram usados pelos poetas Camões e os escritores do nível do Essa Queiroz e Almeida Garrett, daí para fora. Isso sim, isso inspira. A língua dá-nos aquela chave. Quando nós dominamos uma língua mais ou menos no sentido razoável, isso é uma chave, um acesso à literatura, um acesso à poesia, um acesso à filosofia, ciências, matemática, Bento Jesus Caraça, sim, isso. E, portanto, é curioso, não se limitou a dominar a língua portuguesa, utilizou-a como uma porta de entrada para conhecer em geral a cultura portuguesa, em particular a literatura portuguesa. Exatamente. Mergulhou fundo. É um mergulho mais profundo do que só a integração social ou profissional. Cada uma pessoa pode ser um bom... A sua ideia é prosseguir cada vez mais esse caminho, estar cada vez mais à vontade com diferentes experiências a nível cultural, literário? Eu espero que sim. Por enquanto temos saúde, temos as pés e a cabeça para andar e... Sim, espero que sim. Tem que ser. No caso da Jimena, certamente que sentiu que, à medida que foi dominando a língua portuguesa, isso foi facilitando a sua integração pessoal, profissional, social? Completamente, porque também, como eu estava a falar previamente, a parte de perceber e de poder ter uma conversa praticamente no mesmo tom, facilita e faz mais fácil o dia a dia também. Que as pessoas também não se sintam com um pé atrás porque o estrangeiro, não sei se percebe, se não, muda completamente quando uno se sente à vontade e responde também. Acha que o domínio da língua, neste caso portuguesa, facilita não apenas a sua integração, mas também, consequentemente, a própria aceitação por parte da sociedade local? Que passa a encará-la como sendo um dos nossos, justamente porque domina a nossa língua comum. Dentro, agora, não é? Claro. Sim, qual é a sua ocupação profissional? A língua portuguesa também fez diferença nesse aspecto? Ou seja, a minha profissão verdadeira, que eu estudei na Argentina, é bioquímica. Infelizmente, aqui tive muitos problemas que ainda não consegui fazer a minha... Eu não consegui fazer a minha equivalência ainda. Mas, entretanto, eu fiz um curso de instrutora de condução e formadora também. Assim que, paralelamente fiz a isso, assim que estou a trabalhar mesmo na escola de condução. E portanto, veio para ficar. Sim! Boa! Sim. E também, neste momento, não dá para ver, mas estou grávida. Muito bem. Então, uma razão... pequena micalense. É uma belíssima razão, a melhor das razões para continuar aqui. Vai ter um filho açoriano, então? Uma filha. Uma filha açoriana. Filha açoriana, certamente. Muito bem. E vai querer que ela fale espanhol? Obviamente. Obviamente, ela vai falar as duas. Muito bem. Porque a Jimena deixou de falar espanhol aqui ou costuma encontrar-se com pessoas da mesma nacionalidade? Em São Miguel, onde reside? Aqui, praticamente... Só fala português mesmo? Só falo português, exatamente. Mas, não sente a falta do espanhol? De vez em quando apetece-lhe ver na televisão um programa espanhol, por exemplo? Sim. Mas costuma fazer cada isso? Vez menos. Não, cada vez menos. Já, às vezes até deixo de perceber... já não é um problema. Ao início reconheço que sim. Precisava mesmo, porque sentia também que a minha cabeça era como que pesava 20 quilos ao início em traduzir isto, mas agora já, graças a Deus, é muito mais fluido. E já consegue pensar em português sempre, não é? Às vezes sim. Às vezes não, então? Sim, mas na maior parte do tempo sim, porque já quase que nem penso nas palavras que vou dizer. Não estou, já flui diretamente. Muito bem. No caso do Grigori, a sua decisão é também viver aqui por tempo indeterminado?
Sim, sim, tinha que tomar uma certa decisão e nós chegamos para a terceira, com a minha esposa, com a minha mulher, vemos isso tudo e decidimos juntos, sim, vamos ficar. A sua esposa é portuguesa, açoriana, da terceira? A minha esposa é russa. Ah, é russa também, muito Ok. bem. E ela também tem essa facilidade de falar russo, de falar Ah, português, aliás. ainda não, ainda não. Ela que está a passar aquele caminho, aquele percurso agora. Mais recente, portanto. O que significa que entre ambos falam sempre russo. Na família, sim, entre os dois, porque é a nossa língua do Claro. amor. Mas na sociedade tem que ser, isto já faz parte, é indiscutível. E já tem facilidade de escrever português também. Quando tem necessidade de tomar um apontamento, escreve em português ou em russo? Ela já consegue. E o Consegue grego, é? escrever. De vez em quando, eu sou uma pessoa da música, não sou muito filólogo, não sou muito das letras. Uhum. Mas Muitas canta vezes também? usamos linguagem simbólica. É só músico ou canta também? Sou músico. Ok, Sou músico. Ok. muito bem. Neste caso é mesmo a linguagem universal, que é a música. Sim, Olha, sim, eu vou, e o português a também. conversa está muito interessante, mas vamos torná-la ainda mais agradável. Vamos mantendo os nossos dois primeiros convidados a acompanhar a nossa emissão, convidar outros dois. Neste caso, não são alunos, são professores. Não estão nos Açores, estão na diáspora. Não tiveram que aprender português, têm que ensinar português. E, portanto, é a língua portuguesa vista numa outra perspectiva, da sua preservação em terra alheia, justamente para que, junto dos nossos imigrantes de segunda e terceira geração, junto dos filhos e netos dos nossos imigrantes nativos, a língua portuguesa possa continuar a ser uma opção, além da língua da sociedade de acolhimento. Estamos a falar da América do Norte. Vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelas associações de professores de português, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, e temos o gosto, a honra também de contar aqui connosco com os dois respectivos presidentes. Começamos mais uma vez pelas senhoras. A professora Anabela Rato nasceu em Portugal, no continente português, em Tomar, vive na província do Ontário, leciona português e espanhol na Universidade de Toronto. Desde 2018 preside a Associação de Professores de Português do Canadá, que, aliás, creio que ajudou a fundar. Boa tarde, bem-vinda também. Olá, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje nesta sessão comemorativa do Dia Mundial da Língua Portuguesa e reitero o agradecimento, porque é realmente um gosto. Sendo portuguesa, vivendo fora de Portugal e tendo por missão ensinar o português e formar os formadores de português, deve ter pela língua portuguesa uma relação muito especial. Quando se está longe ainda se lhe dá mais valor, não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, estando longe, há uma relação muito próxima com a língua e eu tenho o privilégio de poder falar português diariamente no contexto de trabalho, o que nem sempre acontece com a comunidade imigrante, mas é uma relação que é muito afetiva também, não é? É uma relação que nos aproxima não só dos nossos familiares, amigos e colegas em Portugal, mas também que nos aproxima nesta comunidade de diáspora, porque é algo que partilhamos neste contexto. Enquanto professora de português na Universidade de Toronto, a professora Anabela Rato ensina a nossa língua comum, sobretudo, presumo, a filhos de portugueses que já nasceram no Canadá e que têm como língua inicial e preferencial exatamente o inglês, não é?
Sim, mas não só. Felizmente nós temos uma procura pela língua portuguesa que vem não só dos nossos luso-descendentes e que são jovens que vêm de famílias não só portuguesas, mas também famílias brasileiras, por exemplo, que é uma comunidade que está em crescimento. Portanto, temos também alunos que, por exemplo, já falam espanhol e que procuram o português exatamente pela proximidade linguística e pela suposta vantagem que têm quando começam a aprender português. E depois temos, claro, alunos que têm um interesse na aprendizagem, pela aprendizagem de línguas e que sabem que é uma mais-valia para o seu currículo e que potencialmente ampliará as suas oportunidades profissionais. Portanto, não temos só os falantes de herança de português na licenciatura, mas também é um universo muito heterogéneo, com interesses também diversificados. Claro que se falarmos dos nossos alunos que têm esta genealogia, eles têm uma relação afetiva com a língua portuguesa, não é? A língua de ligação à família, a língua de ligação aos avós, e isso é uma motivação adicional para aprender a língua portuguesa. Já nos casos restantes de que nos falou, os canadianos propriamente ditos, que optam pela aprendizagem da língua portuguesa, como podiam escolher o mandarim, por exemplo, significa que reconhecem à partida importância no domínio da nossa língua para a sua própria vida, seja no Canadá, seja pelo mundo inteiro. Sim, de facto. Eu acho que é importante também salientar que a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa é também importante, mas é apenas um dia. Eu penso que este trabalho deve ser contínuo, porque realmente a língua portuguesa, como mencionou logo de início, tem um potencial linguístico, cultural, social, económico que vale a pena explorar e promover também, para que a língua portuguesa tenha uma projeção mais abrangente e que tenhamos pessoas interessadas em aprender a língua portuguesa e as culturas lusófonas. Para a professora Anabela Rato e para a associação a que preside, todos os dias são dias mundiais da língua portuguesa. Que razões objetivas é que a levaram a fundar uma associação com essas características no Canadá em 2018? Sim. Na realidade, este desafio foi lançado pela anterior coordenadora do ensino português no Canadá, a Ana Paula Ribeiro, que me referiu, quando vim para Toronto, a necessidade que havia de conectar, de criar uma rede dos professores que estão dispersos por todas as províncias do Canadá, que tem uma dimensão enorme, e que havia necessidade de tentar trazer estes professores para um espaço comum onde pudéssemos trocar experiências, conhecimento, e, como eu digo, num país com as dimensões que o Canadá tem, é ainda mais relevante. Portanto, partiu dessa ideia de criar um espaço onde pudéssemos partilhar experiências, conhecimentos, e foi nesse sentido que criámos a associação em 2018 e realizámos o primeiro simpósio sobre o ensino da língua portuguesa no Canadá. Este ano iremos realizar virtualmente, mas é nesse sentido tem sido ótimo, porque podemos sentar, neste caso, mesmo que seja atrás do ecrã, e falar sobre as nossas experiências, os desafios e as oportunidades que há neste contexto específico do Canadá e também nos diferentes níveis de ensino, porque a associação, na realidade, integra professores de todos os níveis de ensino, desde a primária até ao secundário, incluindo o ensino universitário. E, apesar de ser um país com muitas dimensões, o número de professores de português não é assim tão elevado. Nós somos cerca de 130 professores, sendo que somos cerca de 61 membros da associação, incluindo os membros das
comissões consultivas que temos, também dispersas pelas províncias do Canadá e para além dos membros da direção, como é evidente. E há algum tipo de relação entre a Associação de Professores de Português do Canadá com a Associação dos Professores de Português dos Estados Unidos da América? Sim, nós temos, o meu colega Luís Gonçalves poderá falar também um pouco disso, nós temos uma parceria, a associação nos Estados Unidos é, como seria de prever, muito maior e com mais membros, mas o meu colega Luís Gonçalves convidou-nos também, ou tem-nos convidado para algumas iniciativas, portanto temos a vantagem de poder participar em eventos organizados pela associação, e é uma relação recíproca, como é evidente. O Luís esteve no primeiro simpósio em Toronto, que organizámos em 2018, e penso que é uma relação próxima e esperamos continuar, manter. O professor Luís Gonçalves tem estado a acompanhar-nos em sala de espera, mas esta é uma boa oportunidade para o chamarmos à conversa, até porque, além de terem essa função equivalente de presidirem uma Associação Nacional de Professores de Português, têm também uma coincidência pessoal impressionante. São ambos naturais da cidade de Tomar. Mas aí é coincidência mesmo, não é? Professor Luís Gonçalves, boa tarde, bem-vindo. Bom, na realidade eu nasci em Moçambique, mas eu cresci em Tomar. E de facto foi coincidência total, acabámos por nos conhecer só aqui através das associações, nem nos conhecíamos na cidade sequer. O professor vive no estado de New Jersey, leciona exatamente na Universidade de Princeton. Não sei se leciona português e espanhol, como... Sim, os dois, quando é necessário. Habitualmente é assim. Mas preside uma associação que é mais antiga e que tem uma dimensão maior. Neste caso, creio que estamos a falar de cerca de 200 professores, mas em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos. Daquilo que já ouviu da professora Anabela, que diferença é que há no caso da Associação dos Estados Unidos? Como é óbvio, tendo mais membros, temos mais recursos e então permite-nos fazer algumas coisas que uma associação menor talvez não consiga sem o apoio da coordenação. E uma das coisas fantásticas que a Anabela tem no Canadá é um apoio muito grande da coordenação do Instituto de Camões local, e isso é uma coisa que eu de facto quero ressaltar e celebrar muito, porque é bastante importante essa relação bastante próxima. Nós aqui, o quadro que a Anabela descreveu é muito semelhante. Nós temos uma variedade de alunos enorme nas salas de aula, desde os monolíngues de inglês aos que são bilíngues em inglês e espanhol, aos que são monolíngues em espanhol, aos que têm uma ligação direta com os países de língua portuguesa, sobretudo com os Açores e no nordeste de Portugal, do país, e na costa oeste, e com Portugal na minha região continental tem mais... a comunidade é mais representativa e, claro, como falou a Anabela, a grande comunidade brasileira que tem crescido bastante na América do Norte, agora os seus filhos, os seus netos até, estão cada vez mais presentes nas nossas salas de aula. Então o quadro que ela traçou é bastante semelhante. A atuação da nossa associação também é bastante semelhante. Eu, quando estava no meu último ano de doutoramento, a minha coordenadora, a minha orientadora chamou-me e disse: olha, a tua carreira vai ter 3 pilares fundamentais. A tua prática dentro da sala de aula, a tua pesquisa e o teu serviço à comunidade. E, de facto, isso tem sido o que tem gerido a minha carreira. E quando eu entrei para a presidência da organização, foi essa a visão que eu trouxe. A organização só funciona e só tem sentido se ajudar os professores a ter uma melhor prática dentro de sala de aula, se promover pesquisa sobre o ensino de português e se der a oportunidade às pessoas de se envolverem na criação desta área, na criação de uma comunidade de prática de ensino de língua portuguesa. Então, são as 3 vertentes do que nós fazemos aqui, e a Anabela tem uma atuação bastante semelhante. E, portanto, a associação, antes de mais e acima de tudo, destina-se a fazer a formação de formadores, é isso? Nós damos formação profissional
que costumava ser presencial, mas agora com a pandemia passámos todos para o virtual, até mesmo como esta celebração, não é? Claro. Nós já tínhamos alguma prática, então o Zoom não nos assustou muito, porque nós já em 2017 tínhamos feito uma série de formação profissional, acho que foram 12 webinários, utilizando precisamente o Zoom, a plataforma que agora ficou tão em moda, apesar dela agora estar bastante melhor e oferecer muito mais opções do que em 2017. Então fazemos isso, fazemos também, como a Anabela mencionou, um congresso, uma conferência anual muito grande. Fazemos publicação de pesquisa, porque não basta só para a pesquisa chegar à sala de aula e ter impacto na prática dos professores em sala de aula, ela tem que estar disponível em algum lado. Nem todos os professores têm a oportunidade de viajar para participar na nossa conferência anual. Então, isto de estar online também não tem sido completamente mau. A nossa conferência o ano passado foi menor, porque estando online não permite ter tantas sessões paralelas, mas teve a participação de pessoas do Japão ao Hawaii, da África do Sul à Finlândia. Então, de facto, abriu muito o leque de possibilidades de práticas e de aprender com colegas que trabalham em outros contextos. Falar de portugueses nos Estados Unidos da América é falar maioritariamente de portugueses provenientes das ilhas dos Açores. No vosso caso, os professores de português estão distribuídos especialmente nas grandes zonas de concentração dessas comunidades açorianas que correspondem à costa leste e à Califórnia. É aí que trabalham maioritariamente? Professor Luís Gonçalves, no caso dos Estados Unidos? Nós temos programas de português no país inteiro. Uhum. Não só, de facto, não é mais só onde estão as comunidades de falantes de português, mas nós temos um departamento de linguística de português poderosíssimo no Texas, temos uma atividade fabulosa em termos de ensino de português em Chicago, em Illinois, temos a Flórida, é um grande centro que tem, de facto, inclusive programas de imersão bilíngue em português e inglês na mesma escola. Utah, surpreendentemente, no meio oeste, tem uma série de escolas bilíngues em português e inglês considerável, e é talvez um modelo mesmo nacional daquilo para onde nós precisamos de avançar. Então, vai muito além hoje em dia para além da comunidade portuguesa e brasileira. O que significa que os americanos, sem qualquer ligação a Portugal, nos Estados Unidos, como aliás no Canadá, optam por aprender a língua portuguesa por uma questão pessoal. Que motivação é que, na sua opinião, professor Luís Gonçalves, levará um americano a optar por aprender o português, podendo escolher qualquer outra língua? Bom, os alunos que vêm para a minha sala de aula são alunos que primariamente já falam espanhol. Ou seja, o requisito de língua estrangeira já está como segunda língua. Ou seja, o requisito de língua estrangeira já está preenchido pelo espanhol. Se eles decidem estudar português, é um aluno que tem um plano. É um aluno que está a tentar alcançar alguma coisa. É um aluno que está a tentar chegar à Embraer no Brasil porque quer trabalhar com engenharia mecânica. Ou que quer chegar a Portugal porque quer trabalhar com, sobretudo, energias renováveis. Nós vemos isso muito constantemente. Ou que quer ir trabalhar em Moçambique com a produção de caju. É um aluno que, de facto, tem, ou até mesmo em São Tomé e Príncipe e em Angola com a indústria petrolífera. Os bancos, por exemplo, que gerem o investimento dos Estados Unidos no Brasil, por qualquer motivo, estão concentrados no Texas. Então, há muitas pessoas que querem trabalhar nas finanças e na área bancária. Se forem para a banca internacional, eles precisam de português. E depois há outras questões mais específicas e regionais. Por exemplo, a comunidade brasileira na Flórida é tão grande que hoje em dia na Flórida não é suficiente só falar espanhol e inglês. Em muitos trabalhos é requisito falar também português. O Brasil é o maior parceiro económico da própria Flórida e nem é o resto dos Estados Unidos. E então há questões às vezes um pouco regionais que fazem com que o predomínio da língua nessa região seja
mais importante do que noutras. E, portanto, também aí é uma mais-valia falar português. No Canadá, por exemplo, já que a situação é certamente semelhante no âmbito da América do Norte em geral, no Canadá, quais são as principais dificuldades que um canadiano sem ligação a Portugal sente quando começa a aprender português e de quanto tempo é que precisa, em geral, para dominar minimamente a nossa língua? Dificuldades linguísticas falamos agora, não é? Pois. Portanto, normalmente nós temos uma sequência que vai desde o nível iniciante ao nível avançado. 3 anos é o tempo necessário para se conseguir dominar de forma confortável a língua portuguesa nas suas diferentes vertentes, não é? Não só da compreensão, que é aprendida mais rapidamente do que a produção escrita e a produção oral. São 2 domínios que demoram um pouco mais de tempo, principalmente no caso de canadianos ou de falantes de inglês que não têm contacto prévio com o português. A nível mais linguístico, temos questões como aprender o género das palavras, não é? Em inglês não há género, portanto, o feminino e masculino. Depois depende, como o Luís referia, se já tem o conhecimento do espanhol, que claramente é uma vantagem, mas por vezes também é uma desvantagem, porque cria algumas situações de confusão entre alguns aspectos da língua. Portanto, mas eu diria 2 a 3 anos para poderem comunicar em português. Apetece-me perguntar ao professor Luís Gonçalves se não ficou bem impressionado, por exemplo, com o domínio da língua portuguesa que os 2 cidadãos estrangeiros a residir nos Açores que ouvimos há pouco já conseguem demonstrar. Vamos, aliás, convidá-los a retomarem a conversa connosco nesta fase final da nossa sessão. Ficamos os 5 em linha. Se fosse professor do Grigory Ilchenko a falar dessa maneira português, dava por bem emprego o seu tempo e por cumprir a missão, professor Luís Gonçalves, com certeza. Sim, com certeza. Há algumas... há sempre questões que nós podemos melhorar, mas isso não significa que, por falar língua estrangeira, mesmo os nativos da língua podem sempre melhorar alguma coisa. Mas é evidente ter alguém como o Gregory, que está num país de língua portuguesa, a gerir a sua vida pessoal e profissional na língua com sucesso, esse é o objetivo final. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença e é injusto, acho que é injusto comparar os estudantes de língua portuguesa fora, que estão numa zona linguística, digamos, inglesa, e com nós estamos no meio português e estamos a respirar a língua. E há outras questões linguísticas que o russo e o português, sobretudo o português de Portugal e o português europeu, parecem muito longínquos, mas de facto têm paralelos em termos fonéticos muito, muito altos, sobretudo a nível da fonética das vogais, que ajuda um falante russo a chegar a um nível de proficiência muito alto rapidamente. O falante de inglês tem que aprender alguns sons que pura e simplesmente não existem na sua língua. Mas essa questão que o Grigori aqui suscitou é de facto verdade, e a Jimena poderá, aliás, confirmar. Uma coisa é nós estarmos em Portugal a aprender português, outra coisa é sermos americanos na América, numa universidade americana, com a disciplina de português. Aqui a componente envolvente faz toda a diferença. Sentiu isso, certamente, no seu caso, não foi? Exatamente. É muito mais fácil, porque tudo durante a vida diária está em português. Então, é muito mais fácil que entre. Será que esse bom trabalho de expansão da língua portuguesa que as 2 associações estão a desenvolver na América do Norte indicia uma evolução crescente para os próximos anos? A professora Anabela, por exemplo,
acha que estão reunidas as condições para que haja cada vez maior número de canadianos a optar pela aprendizagem da língua portuguesa? Se quer que seja muito honesta, não necessariamente. É preciso, ainda hoje recebemos um pedido para apoiar o Programa Internacional de Línguas no nível elementar ou no nível primário. Portanto, é preciso haver um esforço contínuo e um trabalho contínuo das entidades, neste caso as entidades que representam Portugal, o Instituto Camões e também a Associação, para que continuemos a promover a aprendizagem do português, porque não é uma situação assim tão confortável que temos, até porque o número de alunos vai diminuindo consoante ao longo da sua progressão na escola, no caso do Canadá é preciso um esforço e um trabalho junto das direções escolares do ensino público, por exemplo, ao nível do ensino secundário. Também temos que pensar que nem todos os professores, cerca de 61% dos professores no Canadá se dedicam ao ensino português exclusivamente. Muitos outros professores têm de ter outras funções, portanto não podem dedicar-se apenas ao ensino. Portanto, é preciso haver um contínuo apoio por parte das entidades responsáveis para que consigamos continuar a manter a língua portuguesa. O professor Luís Gonçalves também sente isso, ou seja, nós estamos todos de alguma forma condenados a ficar dominados pela língua inglesa um pouco por todo o mundo, ou ainda há espaço para o crescimento e a afirmação da língua portuguesa no meio disso tudo? Bom, como uma língua pluricêntrica, intercontinental, há muito espaço em vários nichos para a língua crescer e se estabelecer. Agora, não há nenhuma dúvida que a expansão ou não da língua portuguesa está diretamente relacionada com a atividade económica dos países de língua portuguesa. Quando ela desacelera, o interesse pela língua desacelera. Quando ela acelera, o interesse pela língua é claro e bastante óbvio. Então, está um pouco fora das nossas mãos. O que nós podemos fazer é, tanto nos momentos em que ela é menos procurada, quando é mais procurada, ter as melhores oportunidades possíveis para que os alunos que nos procurem e os distritos escolares que queiram estabelecer programas e os programas que existem que queiram contratar professores, que os consigam encontrar o mais rápido possível e que eles sejam de excelente qualidade. É a única forma de nós conseguirmos sobreviver e mantermos este movimento para a língua portuguesa, que eu nem diria de expansão, mas diria mais de abraço de outras comunidades, de conexão, de trazer comunidades como a Jimena traz a Argentina e Portugal juntos, como o Gregory trazem os falantes de russo e os falantes de português e os aproxima, e estes alunos transformam-se como uma articulação entre dois mundos. Isso é muito importante, porque o futuro não é de quem consegue manobrar só dentro de um mundo ou de uma comunidade. O futuro é de quem viver nas articulações e conseguir juntar vários grupos ao mesmo tempo. Mas enquanto professor de português, ainda por cima presidente da Associação dos Professores de Português dos Estados Unidos, vai sentindo que os filhos dos imigrantes portugueses nos Estados Unidos da América, que já estão de tal forma integrados na sociedade de acolhimento, já têm uma certa resistência à aprendizagem da língua dos pais e dos avós. Preferem ficar-se apenas pelo inglês, que parece dominar tudo e todos aí? Depende, temos situações bastante diferentes, depende da região, depende da geração também. Houve uma geração que emigrou para aqui nos anos 60, 70 e 80, que muitos deles decidiram, tanto de Portugal quanto do Brasil, que decidiram não falar sequer português com os filhos, porque havia o mito errado, profundamente errado e equivocado, de que falar só inglês ia levar a uma melhor e mais rápida integração na sociedade norte-americana e ascensão social dentro dessa sociedade. As gerações que vieram nos anos 90 e no início do século XXI já não têm exatamente essa atitude, sobretudo na comunidade brasileira, porque a imigração de Portugal também
pouco expressiva, mas porque também havia uma ideia de que ia ser uma imigração temporária e que quando voltassem eles queriam que os seus filhos falassem a português para se poder reintegrar na escola no Brasil e também em Portugal. O que nós vemos agora, e eu vejo isso constantemente, é pessoas adultas, filhas de portugueses, alguns açorianos e outros não, às vezes um açoriano e um continental juntos, com 40, 50 anos, à procura de cursos de português porque foram amputados da língua, que era um direito de nascença seu, que devia ter sido oferecido, ou pelo menos não retirado a essa população, e vemos muitos agora abriu-se uma luz, e com isto da internet muitos a tentar procurar se nós conhecemos algum professor online que dê aulas a crianças, porque eles querem que os filhos aprendam, apesar deles não saberem. Então estamos a falar aqui já de uma terceira geração a tentar recuperar uma identidade e um direito à língua que nunca lhes deveria ter sido negado, e saber duas línguas, para além de todos os benefícios que nós sabemos que leva à maior integração social nas duas línguas. Os falantes bilíngues falam as duas línguas melhor do que os falantes monolíngues das mesmas línguas, porque têm uma gramática que foi esticada em todas as direções e muito mais opções. Os alunos, os garotos bilíngues têm notas mais altas em matemática, em física, em química, em biologia. Então há de facto benefícios cognitivos claros, provados estatisticamente, para os alunos que têm duas línguas. Então, eu costumo dizer muitas vezes aos pais que não ensinaram português aos filhos, que para aprender português na minha universidade, e provavelmente mais ou menos o mesmo na Universidade da Anabela, os alunos gastam entre 15 a 20 mil dólares em matrícula. Tem algum jeito? Esse é o obstáculo maior. Quando eles deveriam ter isto gratuitamente e depois utilizar esses 20 mil dólares para outra coisa, para outro conhecimento que seja uma mais-valia na vida deles. Nós não podemos roubar os nossos filhos desta riqueza que é a língua. Essa deve ser o primeiro grande obstáculo realmente para muitas pessoas, mais do que a vontade. Essa dificuldade financeira que se coloca para conseguir frequentar o português. No caso da Jimena e do Gregory, eles aprenderam uma língua estrangeira, nesse caso o português, já na juventude ou na idade adulta, mas certamente quando isso acontece na infância faz toda a diferença. A professora Anabela Rato falava-nos há pouco de que a vossa associação tem professores de todos os níveis de ensino, do básico, do secundário, do universitário. O trabalho feito junto das crianças faz diferença, com certeza, na aprendizagem do português, ou não? Sem dúvida. Não é? Nós sabemos que a aquisição linguística, a aquisição de línguas é potenciada até à adolescência, portanto, estes são anos primordiais para a aprendizagem de línguas. Não quero dizer com isto que adultos não conseguem aprender línguas de forma muito bem sucedida. Claro que conseguem, mas há uma facilidade até à adolescência em diferentes domínios linguísticos, né? Quer seja a fonética, quer seja a gramática, o léxico, que são potenciados quando numa idade ainda pré-escolar e depois escolar, até, como eu digo, até a adolescência. Portanto, é fundamental esta ação e a aprendizagem da língua portuguesa, idealmente desde a nascença, quando é possível, quando há famílias que falam a língua portuguesa em casa, se não desde cedo, porque serão certamente muito proficientes em ambas as línguas, ou, no caso, por vezes mais do que duas línguas. A idade, como já vimos, a idade faz diferença, mas a vontade ainda fará uma diferença maior. Por exemplo, o Grigory Ilchenko participou no curso de português para falantes de outras línguas, ministrado aí mesmo na Ilha Terceira, pela Associação dos Imigrantes nos Açores, juntamente com colegas das mais diversas proveniências, das mais diferentes nacionalidades. Sentiu que, consoante a nacionalidade,
há graus de facilidade ou de dificuldade maiores ou menores na aprendizagem do português? Não senti. Mas é uma coisa que eu queria apontar, é que na nossa turma, na nossa turma, também havia pessoas, eram os estudantes, uns açorianos, umas pessoas adultas, ou quase reformadas, que nasceram-se nos Açores e, por uma razão ou outra, mudaram-se para os outros países, mudaram como pais. E já decidiram de voltar para a Ilha Terceira, para a sua terra natal, para reformar-se e para continuar a sua vida. E eles tinham que aprender o português também. E nós todos fomos no mesmo prato. Eu não consigo e até foram-se amparando uns aos outros, provavelmente, é verdade. Foram-se ajudando uns aos outros. É muito particular. A conversa está tão interessante que eu quase perdi a noção do tempo. Temos praticamente uma hora já cumprida. Eu gostava de fazer uma ronda final para perceber com a experiência de vida diferente de cada um dos nossos 4 tão interessantes convidados, o que é que vos marcou desta nossa conversa comum? Começando pela Jimena Jacobacci, enquanto argentina de ascendência italiana, residindo agora nos Açores, a viver em São Miguel, vai ser mãe de um açoriano. Parabéns, Jimena, parabéns. Muito obrigada. Depois de ouvir falar de língua portuguesa nas suas diferentes facetas e perspectivas durante cerca de uma hora, com convidados tão diferentes entre si, a que conclusão é que chega? Tendo já cumprido a sua dificuldade maior de conseguir, vivendo em Portugal, dominar a língua portuguesa? Como conclusão, eu posso dizer que, sobretudo, que no caso que estavam a falar, que o ideal seria que desde novos, desde miúdos, seja as pessoas que vivem fora, como os que estamos aqui, não há uma idade, sinceramente, para aprender a língua. Pode levar mais tempo, mas o que mais uno precisa é verdadeira vontade. E sinceramente, faz toda a diferença. Isso, pessoalmente, eu convivi com muitas pessoas de diferentes nacionalidades, uma vez que veio viver aqui, e vi que há muitas pessoas que custava-lhe muito começar a falar português, que estavam com uma resistência maior, mas isso também fez que as pessoas fiquem isoladas, e é um bocado triste decidir fazer uma vida e ficar num canto por pensar, porque eu penso também que é mais mental, por pensar que não, eu não consigo, eu não percebo. Há que tentar. No fundo fez a síntese perfeita. A língua, neste caso o domínio da língua portuguesa, vivendo em Portugal, liberta-nos e integra-nos. Foi isso que sentiu também certamente o Grigory Ilchenko, que veio da Rússia para a Ilha Terceira e que hoje, como já viram, domina também o português. O que é que lhe apetece acrescentar a esta nossa conversa? Eu tenho uma ideia agora. Uma língua, ela tem que ser vivida. Porque sem as pessoas, uma língua é apenas um dicionário antigo, esquecido, uma coisa arcaica, qualquer coisa, uma peça no museu. Uma língua tem que ser vivida. A minha experiência, tal como o concurso do português da AIPA, é uma prova disso. Eu passei 3, 4 anos fora de Portugal. Para mim, já era bastante para perder 60% do meu vocabulário e começar a reaprender as conjugações dos verbos, como que se faz, até que hoje em dia ainda eu não cheguei até a perfeição. Uma língua tem que ser praticada, vivida, com todo o gosto, como as pessoas, como família, como os amigos que nós gostamos, amamos. Literatura, poesia, ciência. Livros. Senão... Sim. Ou seja, vale a pena aprender português
E vale a pena, certamente, ensinar português, professora Anabela. Exatamente. Sim, certamente. Eu gostaria apenas de concluir que eu acho que o Dia Mundial da Língua Portuguesa é uma excelente oportunidade para pensar na língua portuguesa em todos os seus contextos, quer seja na CPLP, quer seja na diáspora portuguesa, quer seja nos contextos onde se aprende o português como língua estrangeira ou língua adicional. Portanto, quando falamos da língua portuguesa, quando celebramos a língua portuguesa, é importante falar da língua portuguesa como este ser dinâmico e este ser também pluricêntrico, e eu acho que é muito importante refletir, é um dia dedicado a essa reflexão e é assim que gostaria de concluir. Muito obrigada. O professor Luís Gonçalves, se lhe desse a responsabilidade de encerrar esta sessão comemorativa do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o que é que lhe parece que ainda faltou dizer aqui? Muito pouco. Vocês, é curioso para mim ouvir a Jimena e o Gregory falar nestas coisas, porque eles falam da perspectiva de uma pessoa que aprende, e eu tenho assim estes nomes pomposos académicos para as coisas de que eles estão a falar, de que não, a Jimena eu podia dizer, olha Jimena, isso chama-se o filtro afetivo. De facto, a atitude que nós temos em relação à língua é decisivo para o que nós tentamos fazer. E Gregory, hoje em dia, como eu estou em New Jersey, a Anabela está em Toronto, tu estás numa ilha, Jimena e o José estão noutra ilha, nós podemos fazer isto em português. Qualquer pessoa, qualquer pequeno grupo pode fazer isto em português, e viver a língua pode ser, olha, um café, ia dizer um bagaço, mas é água, e uma conversa à meia da tarde antes de começar a chover e a trovejar, como vai acontecer aqui. É falar uma língua, aprender uma língua, falar uma língua ou ensinar uma língua é tudo a mesma coisa. Se nós não estamos a falar, não estamos a ensinar. Se nós não estamos a falar, não estamos a aprender. Falar e ensinar é igual. Muito bem. Estivemos, aliás, aqui todos com diferentes geografias, com diferentes histórias de vida, mas todos reunidos em torno de uma realidade comum, que é, neste caso, a língua portuguesa. Muito obrigado a todos. Foi uma conversa muito interessante, graças à participação de cada um. Foi um gosto conhecer-vos. Espero que nos possamos reencontrar sempre em torno dessa nossa língua comum, que agora é para os 5, a língua portuguesa. Muito obrigado a todos. A continuação de um feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa e, mais do que isso, que os outros 364 também o sejam. Obrigado. 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 Um abraço. Um agradecimento especial também a quem tornou esta nossa sessão tecnicamente possível, a equipa de comunicação da Direção Regional das Comunidades, hoje na pessoa da doutora Sofia Silva. Para si que nos acompanhou e que porventura nos poderá ver em diferido, uma vez que esta agora gravação fica disponível na página oficial de Facebook da Direção Regional das Comunidades. Muito obrigado a cada um pela atenção que nos dispensou. E como alguém disse nos comentários que fomos passando, a melhor maneira de terminar é dizer: viva a língua portuguesa.